dia, pessoal. Hoje vamos falar aqui sobre como podemos criar, né, uma combinação que torne o quebra-cabeça 15 impossível de ser resolvido. Antes da gente ir direto para o código, é muito importante a gente entender por que certos quebra-cabeças podem se tornar impossíveis de resolver, né? Isso não é só um problema de programação, lógico, mas também de lógica matemática. Ele envolve muito o conceito de paridade de inversões, sabe? Basicamente, vocês têm que pensar da seguinte forma: o quebra-cabeça, ele tem uma regra matemática interna, que é quando você faz um embaralhamento, se esse embaralhamento tiver uma quantidade de inversões diferente do que seria impossível, do que seria possível para um jogo solucionável, ele se torna impossível de se resolver, né? Então, no nosso código que iremos criar, precisamos aplicar isso de uma forma bem prática. Tipo, a gente tem que criar uma função, né, que simplesmente faz a troca das peças 14 e 15, por exemplo. Só essa troca aí já altera essa regra de paridade, né? E faz com que não exista mais solução possível para aquele tabuleiro, vocês não concordam? Então, o que a gente precisa entender é que, mesmo que visualmente o tabuleiro pareça que dá para resolver, ele internamente ele está quebrando uma regra matemática que impede qualquer caminho até a solução. Então, por que vamos precisar fazer isso? Porque é até interessante, né? É importante porque quando a gente desenvolve jogos ou simuladores, precisamos entender tanto como criar desafios válidos, quanto como criar situações impossíveis de serem resolvidas, sabe? Seja para testar, para ensinar, creio eu que seja até o objetivo do professor, né? Ou até como parte da própria mecânica do jogo, né? Então, vamos partir para o código aqui de como a gente pode conseguir resolver isso aí. Primeiramente, vamos criar aqui uma classe, tá? Tabuleiro. Vamos lá. Eu sei que já fiz vários vídeos sobre isso, mas é sempre bom ressaltar, né? O que é uma classe? Uma classe aqui, tabuleiro, vai ser o nosso molde, vai ser o projeto que vai definir as características através de atributos, comportamentos, que vocês conhecem como métodos, dos objetos que vão ser criados, que é daqui do nosso tabuleiro. E logicamente chamamos de tabuleiro porque vai representar o nosso quebra-cabeça dos 15, né? Que vai ter aqui nossa matriz 4x4, que contém 15 números e um espaço vazio. Então, primeiramente, vamos criar aqui, criando nosso primeiro atributo de tabuleiro, né? Nosso private, que é um atributo privado, int, criar um array, lógico, que vai ser nosso 4x4 de tabuleiro, ok? O que a gente acabou de fazer aqui, a gente declarou uma variável chamada tabuleiro, que é um array bidimensional de inteiros. E por que que a gente usa private? Para que essa variável só possa ser acessada e modificada dentro da própria classe. Ou seja, a gente está aqui mantendo o conceito que o professor já deu em sala, inclusive caiu em prova, que é o conceito de encapsulamento, que é nada mais é que proteger os nossos dados. E por que usar o nosso int com esses dois colchetes aqui? Quando a gente usa colchete, indica que a gente está trabalhando com um array. Como o tabuleiro é uma estrutura com linhas e colunas, a gente usa um array com duas dimensões, ou seja, uma matriz 4x4. E agora nós iremos criar o nosso construtor, public tabuleiro. Pronto. O que é um construtor? Ele é basicamente chamado quando se instancia um objeto do tipo tabuleiro. Por que que a gente usa ele? Pense que ele é o nosso inicializador, sabe? Ele vai iniciar os atributos do nosso objeto. Então aqui a gente vai preencher o nosso tabuleiro com os números de 1 a 15 e definir o último espaço como vazio. Então vamos botar aqui, ó, o nosso tabuleiro igual a new int, só que aqui não é 3x3, né? Vai ser 4x4, ok? Então aqui criamos um array bidimensional de inteiros com 4 linhas e 4 colunas, 4 linhas e 4 colunas, o que significa que teremos 16 posições para armazenar os valores do quebra-cabeça, ok? E aqui vamos botar uma nossa variável, vou chamar de número 1.
Porque para preencher as células do tabuleiro sequencialmente, né? Porque a lógica é essa, com os números de 1 a 15. Beleza? E agora a gente tem que trabalhar com laços alinhados. Por que precisamos fazer com laços alinhados? Porque precisamos pensar que esses laços vão percorrer cada linha. E dentro de cada linha, cada coluna. Então vamos botar aqui um for int i, pode ser qualquer letra que você quiser, tá? Igual a 0 e menor que 4 e um incremento, ok? E aqui vamos fazer a mesma coisa, for int, que vai ser a nossa coluna, pode ser C, eu vou botar de J, tá? Porque já é até um padrão, int J igual a 0, J menor que 4, J mais, que é o nosso incremento. Ou seja, por que estamos usando ele? Porque eles permitem acessar cada uma das 16 posições da matriz. Ou seja, vai garantir que todas sejam preenchidas. Ok até aí? E agora, nós precisamos fazer a nossa condicional. Por que dessa condicional? A gente precisa verificar se estamos na última posição da matriz, que seria o nosso canto inferior direito, considerando que os índices devem começar de onde? Do zero, né? Então, vamos botar aqui uma condicional. If i igual a 3 e j igual a 3. Pronto. Por que essa verificação aqui? Porque essa última posição, ou seja, deve ser o espaço vazio, representado pelo zero, entendeu? E agora a gente tem que botar a nossa lógica empregada. Com a nossa lógica empregada, se não for a última célula, a gente atribui o valor atual do nosso número, que é a nossa variável num aqui, à célula de tabuleiro, que vai ser o i e o nosso j, né? Então, tabuleiro i j igual a... E o nosso incremento, lógico, né? Ou seja, só repetindo, se não for a última célula, a gente atribui o valor atual de um número à célula do tabuleiro, que é a nossa coluna, que é a nossa linha e nossa coluna, que é i e j. E depois incrementamos o nosso número, para que a próxima célula receba o próximo número na sequência, graças a esse num mais aqui, entendeu? Que é o nosso incremento. Perfeito. Dito isso aí, vamos agora passar. A gente tem que arranjar uma forma de mostrar pra gente de como está sendo feita essa jogada, né? Então, que a gente precisa criar um novo método. Eu vou chamar aqui de método show. Não, vou criar de mostrar mesmo. Vamos deixar em português, tá? Para ficar mais dinâmico. Ok? Vamos lá. Esse método aqui vai imprimir o nosso tabuleiro no console. Então, como a gente deve pensar? Ele tem que imprimir, ele vai ter que imprimir uma linha separadora, só para deixar organizado, tá? Não precisa isso aqui. Eu geralmente boto em tudo. Vamos ter que usar laços para percorrer cada linha e coluna. Agora, qual vai ter que ser a nossa lógica? Pensem comigo. Se o valor da célula for 0, vocês concordam comigo, ele tem que imprimir 3 espaços, né? Por que 3 espaços? Para indicar o espaço vazio. Caso contrário, ele precisa imprimir o número formatado. Ele precisa imprimir o número formatado. Ou seja, a gente tem que garantir que os números fiquem alinhados, ok? Então, se o valor da célula for 0, imprime 3 espaços, que vai indicar o espaço vazio. Caso contrário, ele vai imprimir o número formatado, tá? Então, estamos faltando mais alguma coisa? Creio que não. Vamos deixar só também ele formatado mais bonitinho, né? Vou botar aqui, ao final de cada linha, é impressa uma quebra.
tá? Uma quebra de linha, uma quebra de linha. E também vou botar para ele imprimir, né? Mais uma linha. Vocês acham melhor? Imprimir mais uma linha separadora no final. Perfeito. Então, para esse método mostrar aqui, vamos começar fazendo um sysout, tá? Vou botar aqui, ó, tabuleiro, ok? E aí, vamos usar o nosso laço para percorrer cada linha e coluna, correto? E aí, a gente precisa pensar da seguinte forma. Se o valor da célula for 0, ele tem que imprimir 3 espaços, que é para indicar que o espaço está vazio. Vocês não concordam? Caso contrário, ele vai ter que imprimir um número formatado, ok? Então, vamos fazer isso. Vamos botar aqui o nosso for, int i igual a 0, e menor que 4, e mais, para poder percorrer, né, incrementando. Passando aqui nossa coluna agora, int j igual a 0, j menor que 4, j mais, incrementando nossa coluna também. E, de novo, repetindo, se o valor da célula for 0, ele imprime 3 espaços, que é para indicar ao usuário que aquele espaço está vazio. Então, if tabuleiro, passando i, que é a nossa linha, e nossa coluna, igual a 0. E aí vai imprimir aqui, ó, um sysout com espaços vazios. Aqui, pronto. Assim tá bom. Ou a gente pode usar um parâmetro, tá? Que é um parâmetro não, né? Mas um comandinho, que é uma porcentagem 2D, que é só para garantir que os números assim fiquem bem alinhados, sabe? Então a gente usa aqui, ó, 1, 2, aspas, porcentagem 2D, e a gente chama aqui o nosso tabuleiro, passando nossa linha e nossa coluna. Perfeito. E aí a gente vem aqui, dá um outro sinal de println, só que não passando nada, para ele dar um outro espaço. E aqui a gente fecha nosso jogo, nosso tabuleiro. Pode botar um monte de hashtag assim. Perfeito. Certinho. Quero só saber porque aqui está dando um erro. Ah, claro, println não. Que seria nosso printf, na verdade, né? Prontinho, aqui feito. Aqui vou tirar esse println também. Vai ficar println aqui. Pronto, ok. É, tudo feito. E aqui, seguindo para criando o nosso método de embaralhar, a gente tem que criar esse método para mostrar ao usuário que ele está embaralhando o tabuleiro, realizando vários movimentos aleatórios válidos, né? Já que é isso que o embaralho faz, né? Então, a gente bota aqui um public void embaralhar, tá? Passando por parâmetro um int movimentos, né? Que é a nossa variável. E a gente vai usar uma propriedade do Java que serve justamente para poder gerar números aleatórios. A gente vai botar aqui um random. Random pode ser qualquer nome de sua preferência, até. Vou botar random. Passando em um random, que é basicamente aqui um nosso objeto. E aí, a gente tem que criar... Pense comigo. A gente tem que definir um array com direções válidas. Que direções? Isso aqui pode ser de sua preferência. Você pode usar teclas numéricas, pode ser digitando, pode ser sua preferência. Eu estarei trabalhando usando teclas que eu costumo jogar jogos casuais, sabe? Que é o nosso WASD. Então, eu vou botar aqui, ó, uma string, passando como um array, lógico. Vou botar aqui o nome dele de, sei lá, direções. E vou passar as teclas de atalho. W, A, S, D. Que é cima, esquerda, abaixo e direita, respectivamente, tá? Mas aí a gente tem que botar isso aqui para entrar num laço.
porque repete o movimento aleatório várias vezes, né? A gente quer que ele repita isso várias vezes. Então a gente bota aqui um for int igual a 0 e menor que movimentos e o incremento do nosso i++. E a gente passa aqui que a gente está literalmente insinuando que para cada iteração ele escolhe uma direção aleatória. E aí a gente vai ter que chamar um método para poder mover isso, sabe? Então a gente passa aqui um string, vou botar, sei lá, dir igual a direções, passando aqui no nosso array o nosso random, que é o nome da nossa variável, ponto nextInt 4, que é o valor da nossa linha lá, né? Nossa linha, nossa coluna. E a gente vai passar aqui um método que a gente vai criar ainda, que é o nosso mover. Não, que a gente vai criar não é que já criou. Mover. E passando o nosso aqui, ó, o nosso dir. Eita, pô. Passando o nosso dir. Foi. Passando o nosso dia aqui. E já foi. Perfeito. Basicamente, o que a gente fez? Criamos um objeto random para gerar números aleatórios. Definimos um array aqui com direções, com teclas de atalho, que é o nosso WASD. Eita. E fizemos aqui um laço for para que ele repita o movimento aleatório, que é o nosso movimentos várias vezes. E aí, para cada iteração, ele escolhe uma direção aleatória e vai chamar o nosso método mover. Ok? Agora. Ok. Vamos criar aqui, então, nosso método mover. E ele vai ser bem grandinho, tá? Mas eu vou explicar etapa por etapa. Vamos criar aqui, então, o nosso public boolean, porque é verdadeiro ou falso, né? Para saber se ele está movendo ou não. Mover string direção. Ok? O que precisamos fazer aqui? O nosso objetivo é que esse método aqui receba uma direção, como ele já está bem explícito, que é o nosso WASD, e vai tentar mover o espaço vazio dentro dessas direções. Então, qual vai ser o nosso passo a passo? Vamos inicializar variáveis, uma linha posterior, uma linha vazia, né, lógico, e uma coluna vazia para guardar as posições daquele espaço vazio. Então, vamos criar aqui um int linha vazia igual a 0 e coluna vazia. Ok, até aí? Então, a partir daí, a gente vai ter que usar os nossos laços de novo. E qual seria o melhor método para usar nossos laços? O for. Para ele poder procurar em qual posição da matriz o valor é 0. Que é o que? O nosso espaço vazio. Ok? Então, vamos aqui fazer o nosso for. Int igual a 0. Com i sendo menor que 4. E o incremento, i++. Quase o mesmo esquema que esse daqui, que é a nossa coluna, que é a nossa linha e nossa coluna, tá? E, logicamente, a gente pensa da seguinte forma. O booleano achou, então, se ele achou, ele vai servir para interromper a busca assim que ele é encontrado. Vocês concordam comigo? Então, vamos só fazer aqui o outro incremento de int j igual a 0. J menor que 4. E achou i++. Nosso incremento. Ok? Deixa eu ver se tá tudo certinho. Creio, creio eu que esteja, né? Deixa eu ver. Ok. Eu acho que a lógica tá certa. Eu tô sentindo que tá faltando. Claro, né? É lógico que faltou só um único problema, né? Que é a gente decretar a nossa variável achou, né? Então, boolean achou igual a false. Perfeito. Agora eu acho que a lógica está certa.
Esse aqui não é um I, não, é um J. Prontinho, J++. Perfeito. Agora vamos fazer nossa condicional, né? If. O que nós vamos ter que ver aqui? Vamos ter que definir... lógico. Tab I, tab J, que é a nossa linha e nossa coluna, igual a 0. A nossa linha vazia vai ser igual a I, coluna vazia vai ser igual a J. Se achou, true. Basicamente, isso aqui é como se ele estivesse começando do zero. E aí ele fosse incrementando conforme ele fosse achando, sabe? Então, é só repetindo isso aí. O booleano achou, ele vai servir para interromper a busca assim que ele é encontrado, tá? Agora, vamos definir a nossa nova linha e a nossa nova coluna, né? Com os valores atuais, ou seja, o que a gente acabou de setar, que serão ajustados conforme a direção que ele foi recebida, que vai ser o nosso achou. Então, vamos fazer aqui, ó, o nosso int nova linha, que vai ser igual a linha vazia, né? Que ele vai ter que começar de algum canto. E esse canto vai ser algo vazio. E int nova coluna, igual a coluna vazia. Coluna vazia, tá? Beleza, mas então, o que a gente tem que fazer a seguir? Vamos ter que usar uma estrutura que vai ter que analisar a string e ajustar as coordenadas conforme a gente queira. A nossa estrutura vai ser um switch, que é aquele do switch case que vocês bem conhecem. Então a lógica seria, nesse switch case, após analisar as teclas WASD, ele ia estar lá fazendo os incrementos que a gente mesmo tem que definir para ele. Exemplo, o nosso W vai ter que diminuir a linha para mover para cima. O nosso S, que é para baixo, ele vai ter que incrementar a linha para mover para baixo. O nosso A diminui a coluna para mover para a esquerda, sabe? E o nosso D incrementa a coluna para mover para a direita. Então, vamos começar aqui fazendo essa mesma lógica. Switch, passando por um parâmetro, o quê? A nossa direção, né? E o nosso primeiro case. Case W. Vou até botar aqui, ó. Responsável por mover para cima. Nesse caso, a gente vai chamar a nossa nova linha, contendo nossa linha vazia menos 1. Correto? Já que é para ele ir para cima. Nosso case nesse case S. Responsável por mover para baixo. E a gente vai chamar a nossa nova linha de novo, contendo linha vazia, só que mais 1, né? Nosso case A, responsável por mover para a esquerda. Então vai ter aqui nossa nova coluna igual a coluna vazia menos 1. Break. Eu preciso botar o break aqui também. E nosso case D, que é o último que restou, que vai ser o responsável por mover para a direita. Então, nossa nova coluna é igual a coluna vazia mais 1. Break. E vamos só passar um default aqui, tá? Default return false. Perfeito. Só que, então, só repetindo o que a gente fez, a gente criou a estrutura switch, passando por parâmetro, passando por parâmetro direção,
que analisa a string e ajusta conforme as coordenadas que o usuário digitar. Case W, ele vai diminuir a linha para mover para cima. Case S, vai incrementar a linha para mover para baixo. Case A, diminui a coluna para mover para a esquerda. Case D, vai incrementar a coluna para mover para a direita. Ok até aí? Mas a gente ainda não acabou, porque a gente precisa fazer uma verificação. Que verificação é essa? É verificar se a nova posição está dentro dos limites do tabuleiro. Ou seja, se não sair da matriz. Vocês não concordam comigo? Então, se ele não estiver, ele vai ter que retornar um false, indicando que é um movimento inválido. Então, deixa eu criar aqui nossa condição. If nova linha menor que 0. E a gente vai usar aqui o nosso pipe, ou nova linha maior ou igual a 4, ou nova coluna menor que 0, correto? Tô certo? Acho que espero que seja. Ou nova coluna maior ou igual a 4. Fecha, abre, fecha chaves. E ok até aí. E vamos ter o nosso return como false. Perfeito. Ou seja, repetindo, verifica se a nova posição está dentro do limite do tabuleiro, que significa que se não sair da matriz, e se não estiver, ele vai retornar nosso false, indicando o movimento errado, ou seja, um movimento inválido. Mas se a gente está usando o if, a gente tem que pensar no que? Se válido, troca os valores, ou seja, o espaço vazio recebe o valor da nova posição e vice-versa. Então, a gente vai botar até aqui um comentário, assim, ó. Vai haver a troca da posição do bloco com o espaço vazio. Então, vamos botar aqui um int. Vou chamar de quê? Vou chamar de temp. Vai temp mesmo. Igual a tabuleiro, que é a nossa... A gente vai chamar aqui a nossa linha vazia, tá? E vamos chamar a nossa coluna vazia, ok? E a gente vai chamar nosso tabuleiro de novo, passando linha vazia, coluna vazia, igual a nosso tabuleiro, passando aqui nossa nova linha e nova coluna, correto? E chamamos o nosso tabuleiro de novo, chamando nova linha, nova coluna, igual a temp, ok? E return true, para indicar que o nosso movimento foi realizado com sucesso, correto? E agora vamos passar para um dos nossos últimos métodos, que vai ser o nosso método de resolvido, tá? Então vamos botar aqui, ó, public boolean resolvido, tá? Que qual vai ser o objetivo aqui do nosso método resolvido? O nome já diz, né? Esse método vai verificar se o tabuleiro está de fato na resolução, não, na configuração solucionada, tá? Então, vamos começar com a variável, né? Que variável vai ter que ser essa? Vamos botar aqui um int. Jogada esperada igual a 1, tá? Mas esse nome aí, ó, vamos botar só esperado. Esperado mesmo já serve. A gente vai começar com a variável esperado igual a 1. E a gente vai ter que percorrer as células com laço. Que laço é esse? Usando o for. Então, for, mesmo esquema dos outros. Int i igual a 0, i menor que 4. E incremento com agora a nossa coluna. Int j igual a 0,
J menor que 4, incremento, abre e fecha chaves, e vamos agora pensar no seguinte. Vocês concordam comigo que para todas as células, exceto a última posição, que já que é uma linha e coluna 4x4, exceto a última posição, que vai ser 3x3, compara se o conteúdo da célula é igual ao valor esperado. Ok? Vocês concordam comigo? Então, vamos botar aqui um if i igual a 3 e j igual a 3. Pensamos que, caso encontre um valor diferente, ele vai ter que retornar true. Não, vai ter que retornar false. Ele vai ter que retornar false. Então, if tabuleiro com linhas e colunas e j vai ter que ser diferente de 0. Então, return false. Correto? Ou vamos fazer um if tabuleiro com linhas e colunas diferente da nossa variável esperado, que atualmente está igual a 1. Return true. Ok? Então, caso encontre um valor diferente, retorna false. Ele verifica a última posição para garantir que ele seja 0, que vai ser o nosso espaço vazio. Se tudo estiver conforme a gente queira não, né? Conforme o esperado, ele vai ter que retornar true. Correto? E tá faltando mais alguma coisa aqui. Tá certo isso. Deixa eu só rever isso aqui. Forent, linhas e colunas. Tá bom. Claro. E faltou nosso incremento, né? Esperado. Mais. Perfeito. E vamos botar aqui um return true também. Perfeito. Não, tá errado. Porque caso ele encontre um valor diferente, ele vai ter que retornar false. Ele vai verificar a última posição. Não, e aqui vai ser false também. Desculpem, galera, perdão. Caso ele encontre um valor diferente, ele vai ter que retornar false. Então, ele vai fazer aquele processo de verificar aquela posição, que vai ser a última, para garantir que ele seja realmente 0, o espaço vazio. Se tudo estiver conforme esperado, ele vai retornar true. É isso mesmo, tá certo. Agora, seguindo o desafio do professor, nós temos que criar um método que é a parte interessante. Ele quer que a gente chegue, só estou relendo aqui, que ele quer que a gente chegue numa pesquisa de como chegar naquela configuração que possibilite a vitória. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um método public void. Vou botar aqui deixar impossível. Vamos criar aqui então nossa variável, que vai ter que ser pensando de uma forma no nosso pós, sabe? O que vai ser depois da nossa linha 14, depois da nossa linha 15, sabe? Então vou botar aqui linha 14, não, vou botar pós 14, tá? Pós 14 igual a -1 e nossa... Não, a gente vai ter que identificar isso aqui. Não vai servir só pós 14. Vou botar então pós linha 14. Pronto, melhor. Pós linha 14. E a gente tem que pensar na nossa coluna também. Nossa pós
coluna 14, igual a menos 1 também. Então, int pos linha 15, que vai ser menos 1 também, e pos coluna 15, que vai ser menos 1 também. Ok? Então, relembrando, uma inversão é quando o número maior aparece antes de um número menor, considerando a ordem de leitura, tá? Então, vamos só fazer ele percorrer pelos nossos laços, e a gente vai ter que fazer com que ele procure onde estão nossos números 14 e 15. Então, vamos fazer nossos mesmos laços de sempre, de linha igual a 0 e menor que 4, um incremento, abre e fecha chaves, com o nosso for da coluna j igual a 0, j menor que 4, j mais mais. E a gente faz uma verificação então de procura if tabuleiro de linha e coluna igual a 14, que aí ele vai procurar, e a gente chama a nossa pós-linha. Nossa pós-linha linha 14 igual a nossa linha, que é o nosso i, e a nossa pós-coluna 14 igual a j. Nossa coluna. Else if também para procurar, vocês me concordam que a linha é a coluna 15 também, né? Então, tabuleiro, passando linha, coluna, igual a 15, pós-linha 15 igual a i, e pós-linha coluna igual a j. Perfeito, achei até que seria mais complicado, mas até que nem é. Consegui pegar a lógica. E agora a gente vai ter que fazer a nossa troca. Que troca seria essa? A troca das posições do 14 e 15, que é para tornar o jogo impossível, correto? Então, int, vou chamar de temp também, igual a tabuleiro. Passando aqui no array, no nosso array bidimensional, pós linha 14 e nossa pós coluna 14, correto? E nosso tabuleiro, pós linha 14, pós linha 14, pós coluna 14, passando o nosso, o quê? Tabuleiro, pós linha 15 e pós coluna 15, que é para haver essa troca. Então, tabuleiro, pós linha 15, pós coluna 15, igual a temp. Perfeito. Então, assim que a gente encontrou, ele vai trocar os valores, ele vai alterar a paridade das inversões e vai tornar o quebra-cabeça... Eu ia falar... Meu Deus. Irresolvível. Pronto, acho que eu falei certo. Agora, vamos só criar uma outra classe aqui, jogo, para poder ser responsável por gerenciar, né, a interação com o usuário e controlar o fluxo do jogo. Vou criar aqui, ó, jogo. Pronto. Então, só relembrando esse conceito básico, porque a gente precisa ler as escolhas do usuário, que é a seleção do modo de jogo e os comandos de movimento. Então, vamos criar aqui o nosso private, chamar o nosso tabuleiro, que é o que a gente acabou de fazer, tabuleiro. E vamos criar agora o nosso construtor da classe jogo, que é basicamente ele vai instanciar um novo objeto do tipo tabuleiro. Então vamos chamar aqui um public jogo. Fecha parênteses, fecha chaves. E vamos passar aqui nosso tabuleiro igual ao new tabuleiro. O que a gente acabou de fazer, a gente criou um construtor da classe jogo, instanciei um novo objeto do tipo tabuleiro, ou seja, a gente está dizendo para o Java que a gente está criando um tabuleiro, chamando um new tabuleiro, e a gente vai criar, e a gente criou um objeto a partir de uma classe, usando o próprio construtor da classe. Interessante, né? E vamos criar o nosso método de que, já que a gente tem um tabuleiro, a gente tem que iniciar o jogo, né? Então, vamos criar aqui um public void iniciar jogo. Basicamente, vamos começar aqui então, abrir nosso scanner, tá? Que é o nosso teclado. Aqui você pode botar qualquer nome, tá? Vou chamar de scanner mesmo.
New Scanner System, que é a criação do objeto, que captura a entrada do usuário pelo teclado, isso aí você já sabe. E agora temos que fazer com que ele exiba duas opções na tela, que é o jogo normal, que é o jogo resolvível, né? E o jogo impossível, que é o desafio do professor. E aí, vamos botar aqui, ó, escolha um modo de jogo. E aí, a gente vai botar aqui, ó, jogo normal. E o 2 a gente vai botar aqui, o jogo do desafio do professor Jailson, tá? E aí, a gente agora vai ter que trabalhar aqui com escolhas, né? Primeiramente, vamos só criar uma variável do string, com o nome escolha mesmo, tá? E vamos botar aqui um scanner nextLine.trim, tá? E a gente vai trabalhar nesse processo de, se ele escolher um, vai ser o jogo normal. Se escolher o 2, vai ser o desafio do professor. Só para significar isso aqui, esse nextLine aqui, .trim, ele vai ler a entrada do usuário e vai decidir qual modo iniciar, tá? Então a gente vai botar aqui, ó, if se a escolha do usuário equals for igual a o 2, que é um string, então ele escolheu o modo impossível. E qual foi o nome do método que a gente deixou lá para o modo impossível? Deixar impossível, né? Bora aqui no jogo, eu vou botar aqui, ó, tabuleiro ponto deixar impossível. Perfeito. Chamou o nosso método e ele vai iniciar. Else, se ele escolheu qualquer outro né? Vai ser tabuleiro ponto embaralhar. E a gente vai botar aqui a quantidade de movimentos que a gente passou lá pro parâmetro, né? A gente vai botar aqui, sei lá, 200. Vou botar 100. Mas agora precisamos trabalhar com um loop principal do jogo, que é a jogada dele, o que é que vai ter que ser feito, sabe? Um laço que mostre o tabuleiro em cada interação, verifica se o tabuleiro já está resolvido ou não, e qual método é bom para isso, qual loop que se encaixa melhor nisso aqui, o nosso while, né? Então a gente vai botar aqui um while true, e a gente quer que nesse loop sempre seja mostrado a jogada do tabuleiro, né? E que método a gente colocou lá para mostrar pra gente? Cadê? Mostrar. Perfeito. A gente vai botar aqui, ó, jogo. Porra. A gente vai botar aqui, tabuleiro, ponto, mostrar. É claro que vocês não precisam, é porque eu sou, às vezes, gosto de bancar, tô ensinando assim, mas é porque só de você botar ponto aqui já aparece tudo, tá? Eu vou lá só pra mostrar esse processo de dinâmica mesmo, tá? Mostrar. Então, a gente pensa da seguinte forma: se o tabuleiro estiver resolvido, damos o parabéns ao jogador e a gente encerra o jogo, correto? Então, if tabuleiro ponto resolvido, a gente dá um system out, a gente bota aqui parabéns, parabéns meu querido, jogo encerrado. A gente vai botar aqui um break. Perfeito. A gente vai só botar um system out aqui. A gente vai botar, ó, que é o nosso else também, tá? Eu não botei else aqui, mas só de você botar uma chave também ele já identifica que é um else, tá? Ou, se por acaso ele não resolveu, a gente vai botar aqui, ó, mande a direção aí. Chega, bate preguiça de digitar. Vou botar aqui, ó, W é jogada pra cima, S jogada para baixo, A jogada para a esquerda, D jogada para a direita. Perfeito.
Perfeito. E aí a gente dá aqui a gente a gente vai ter que criar uma variável para que seja a entrada do jogador, que entrada ele vai botar, se vai ser WASD, a gente bota aqui, ó, string entrada igual a scanner nestline.string, tá? E aí, feito isso, vamos agora criar um outro tipo de tratamento de verificação, na verdade, né? Para verificar qual teclado ele está movimentando, né? Para saber no que ele está dando entrada. Então a gente bota aqui if se entrada ponto equals for igual a w, mas como ele pode digitar ASD também, a gente vai botar nosso pipe ou entrada ponto equals for igual a s ou entrada ponto equals foi igual entrada. Isso aqui é um autocomplete, tá? É bom que já finaliza porque o vídeo já tá muito longo. A gente bota aqui um verdadeiro ou falso, né? Para saber se ele moveu ou não. Um boolean moveu. Eu ia botar uma interrogação aqui, mas não faz sentido. Moveu. Então ele vai ser tabuleiro.mover, correto? E por parâmetro a gente passa o quê? A nossa entrada, correto? Já que lá no nosso método, a gente tem que passar por parâmetro uma direção dele. Que direção nosso tabuleiro tem que tomar? O que jogada a gente tem que fazer? Então a gente já atribuiu aqui. E a gente bota uma outra verificação. Se ele moveu de fato, então a gente bota aqui, ó, movimento inválido. Isso se ele moveu errado, né? Se ele for diferente. Essa interrogação aqui é para saber se ele foi diferente, tá? Movimento inválido. Tente de novo aí. Ok? Perfeito. Else temos que ter o nosso ou aqui agora. Else entrada feito que eu boto? Não, eu ia botar feita errada, entrada errada. Só é permitido WASD. Perfeito, né? E agora a gente bota aqui um scanner.close. Perfeito. E é isso. Incrível que esteja tudo ok. E agora vamos para a classe main puxar isso tudo. Que a classe main serve de entrada para o nosso programa, né? A gente vai chamar aqui nosso jogo. Vamos instanciar ele, chamando ele. E a gente vai botar apenas o nosso jogo, ponto, iniciar jogo. Já foi. Agora vamos só iniciar aqui para ver se vai dar certo, se vai aparecer algum tipo de erro. Ó, funcionou. Vamos no 2 logo. Perfeito. Mande a direção. Ficou meio bugado, né? Mas isso aí eu arrumo depois. Jogada pra cima, vamos lá. Opa, deu erro porque Scanner Closer. Isso provavelmente foi aqui no jogo que deu erro. Ah, entendi. Eu fiz o scanner dentro do loop. O scanner tem que ficar apenas uma vez. Então, quando eu tiver terminado de usar o teclado e tudo, ele deve ser feito fora do laço. No caso, após o término aqui do nosso loop, né? Então, acho que eu errei alguma coisa aqui. Então, eu tenho que fechar o loop aqui, ó. Acho que é aqui. Acho que eu tenho que fechar aqui. Acho que pronto, acho que agora deve funcionar. Eu acho.
Bora ver. 2W. Ah, agora funcionou. Agora sim. S. A. Perfeito. Vamos tentar botar um G aqui. Ó, entrada errada. Isso é permitido WSD. Ah. E tá funcionando perfeitamente, ó. Enfim, é isso, galera. Obrigado por me acompanhar até aqui. E é isso.